voltarmos para o partido, que tivermos no coração, que acharmos que é conveniente aos nossos ideais, aos nossos propósitos enquanto angolanos, para que o país, no fundo, todos nós devemos estar unidos para quê? Para o engrandecimento de Angola, no geral. Não só para aqueles que vivem lá neste momento, mas também nós que estamos aqui em serviço e aqueles angolanos residentes na diáspora. Muito obrigada. Muito bom, muito obrigado, dona Joana. Mas eu tenho uma questão para a senhora, não sei ainda, se faz favor, se puder voltar. Muito obrigado. Pois bem, falou muito bem, incentivou ao voto, não é? O que a senhora acha deste movimento que está a ver agora em Angola, relativamente às eleições? Vimos que todo mundo tem razão, todo mundo tem sonhos, não é? E, portanto, existe essa expectativa geral. E nós que cá estamos fora, nós achamos que o país tem que ter um outro rumo que nos leve realmente ao caminho do desenvolvimento e das pazes de espírito, da paz de espírito de todo mundo, não é? Todos os angolanos, porque o que estamos a ver também não é uma coisa boa, realmente. Nós estamos cá fora, mas vivemos com a insegurança dos nossos parentes em Angola, certo? E nós temos que uma coisa que se resolve em 1, 2 dias, mas acho que já se devia estar a fazer alguma coisa por isso. O que a senhora acha relativamente a essa expectativa que existe por parte de todos, conforme disse o senhor Luís Neto? Não vamos particularizar simplesmente não diria adeptos, mas os simpatizantes da UNITA e do MPLA, mas sim no cômputo geral, as pessoas que têm partidas, que não têm partidas. O que está a achar dessa expectativa toda? É boa a expectativa, porque a expectativa é ter o sonho de que alguma coisa vai mudar, né? Mudar para melhor. Nós, angolanos, enquanto angolanos que somos, desejamos sempre o melhor para Angola. Então, nessa expectativa, todo mundo vai dar o seu melhor para mostrar aquilo que futuramente vai poder fazer para Angola. Então, afinal de contas, vai ser para os angolanos. Exatamente. Afinal de contas, exatamente. Que a expectativa é que vença aquele que apresente a melhor política para o país, para os angolanos. Exatamente. Mas uma última pergunta para si, de momentos. Já que trabalha no consulado, houve algum registro de angolanos aí para as eleições? Se não houve, o que é que se passou concreto? Infelizmente não houve. E eu tenho a dizer o quê? Que nós somos bebês ainda nessa questão das eleições, de votação fora. Então, nós vamos entender que as condições não permitiram que aqui na Áustria e como nos outros países que nós atendemos, pudéssemos ter feito o registro, mas a nossa expectativa é sempre do angolano aqui na diáspora ajudar a dar ideias, a construir para que nas próximas eleições nós possamos fazer a inscrição e podermos votar. Muito obrigada. Ok. Muito obrigado, muito obrigado pela atenção. Excelente. Então, passaria a palavra para aqui o José. José, boa tarde. Seja bem-vindo a este encontro aqui na VAD. Queira apresentar-se, se faz favor, dizendo onde é que fala. José, é simplesmente José. O seu nome é José, pois. Queira ligar o micro, por favor? Obrigado. Portanto, apesar de eu entrei um pouco tarde, não acompanhei de início, mas a minha perspectiva em relação à votação no exterior é algo que durante anos se vinha lutando para que os angolanos no exterior também se pudessem sentir como se estivessem no país, dando a sua contribuição no que diz respeito à determinação, escolha dos seus representantes
a nível do Parlamento e no governo venha a ser eleito. E esta situação foi levada a cabo durante muitos anos e, felizmente, este ano temos a possibilidade de efetivamente podermos participar. Ora, é um ganho, nesse sentido, creio que é um passo dado em frente pela jovem democracia angolana, e o que nós temos a fazer é efetivamente darmos o nosso contributo dentro dos princípios da cidadania para que o nosso país possa efetivamente ter o rumo desejado, não é? Somos um povo bastante sofredor, sofremos desde os nossos ancestrais, creio que continuamos a sofrer, tendo sempre o princípio de que o país é rico, mas a riqueza não está nos recursos naturais, mas sim no valor dos seus cidadãos, a forma como podem criar valor em relação aos recursos existentes, e aí nós temos é que ser mais inteligentes no sentido de podermos pôr o nosso saber a nível da utilização dos recursos existentes para que dele possamos tirar proveito, não é? Porque isto de estar aí a cantar todos os dias de que Angola é um país rico, Angola é um país rico, baseado nos princípios dos recursos existentes, creio que não é a melhor forma de nós podermos evoluir. Pronto, tal como no mundo inteiro, os cidadãos vão aproveitando os seus recursos e deles tirar o devido rendimento com base no seu conhecimento e nas suas possibilidades, creio que nós também devemos criar esta experiência e lançá-la para que possamos encontrar realmente o caminho certo, não é? Este é o meu ponto de vista. Estão a ouvir? Sim, agora sim, tinha o microfone fechado. Ok, obrigado. Eu não ouvi há bocado de onde é que nos falava. Quer repetir, se faz favor? Eu falo de Lisboa. A Lisboa. Ok. Sim, sim. Tá bom. Muito obrigado. Já voltamos assim a qualquer momento. Vou passar a palavra então agora, já que ninguém pediu a palavra, vou passar a palavra para Diogo Cristiano. Diogo Cristiano, estamos a ouvir? E gostaria também que ficasse preparado o iPhone Stephanie também que se preparasse então para poder intervir a seguir. Diogo Cristiano, por favor, está aí? Se puder ligar o microfone, agradecemos. Pois então, vamos passar então para Stephanie. Então, Stephanie, está-me a ouvir? Bom, Stephanie não está a ouvir. Eliezer Ken Jerónimo. Poderíamos ouvir dizer a sua opinião relativamente ao tema em questão. Eliezer? Boa noite. Ok, bem-vindo à VAD. Volta a ligar o micro, por favor. Eliezer. Francisco, vai só desculpar aqui para o tema. Pode fazer recordar outra vez qual é o tema de hoje? Francisco, desculpa, aqui para o tema. Pode só voltar a fazer recordar qual é o tema de hoje, faz favor? Pré-campanha, simpatizantes do MPLA e da versus Unidas.
Exatamente para a gente falar sobre esta pré-campanha que está a acontecer, não é? Em Angola. E já tivemos aqui uma opinião também aqui do Cota Luís Neto, não é? Que dizia que não deveria ser esse o título do tema, mas deveria ser mais aberto, mais abrangente a todos os partidos e até para aqueles que não têm partidos. Então, neste caso, é exatamente isso. É para todo mundo. Percebeu, Teddy? Ok, obrigado, Francisco. Obrigado. Bem entendido. Ok. Então, Eliezer, faz favor, pode tomar a palavra, Eliezer. Boa noite, mais uma vez. Ok. De onde é que nos fala, Eliezer? Angola. Ok. Faz favor. Quanto ao tema pré-campanha eleitoral, que agora vai começar ou começou, penso que o nosso país ainda tem uma longa caminhada por fazer. E tenho visto que é um jogo em que as partes não estão a partir do, como eu diria, não estão a partir do mesmo pé de igualdade, porque vemos um grupo, não é, que nem vale a pena citarmos a sigla, que começa a fazer a pré-campanha com tudo e tem meios e condições, enquanto a maior parte dos partidos depende do apoio do fundo que o Estado dá a esses partidos para poderem então fazer, né, ou competirem no mesmo pé de igualdade para um jogo que a princípio para mim já demonstra que há um certo vício. E se formos atentos, também temos percebido pelas palavras, pelo comportamento da nossa mídia, de que até já se propala que já existe um vencedor. Então, não acredito, sinceramente falando, que isso possa trazer alguma mudança, né, num pleito que nós vamos viver dentro em breve. Por mais que as pessoas queiram mudanças, mas os entraves, as dificuldades que têm se apresentado para todos aqueles segmentos que nota-se que vão fazer com que haja um certo equilíbrio na balança, estão a ser criada uma série de barreiras e então isso no momento do voto vai pesar e de que maneira, porque nós não vamos ter meios de contrabalancear essas forças, né? E auferirmos de facto se houve justiça ou não. É tudo quanto eu penso neste momento, no início da conversa. Obrigado. Sim, sim. Eliezer, pois disse que uma certa imprensa diz que a partida já existe um vencedor. No seu ponto de vista, não acha que se existem os outros partidos, eles também têm força e também têm o seu jogo escondido para poder atingir o alto patamar que é o cadeirão da presidência da República, né? Formar governo. Afinal de contas, todos eles também têm os seus seguidores, também têm os seus membros, não é? E também fazem o trabalho no terreno. Apesar de todas essas situações menos boas que se diz existirem, não acredita que eles poderão realmente também conseguir fazer alguma coisa de grande monta perante o grande player que nós temos no país, não é? Não podemos deixar realmente de reconhecer que é o MPLA. E o outro a seguir é o UNITA, não é? Sim, eu acho, se fosse só o que todas as pessoas com um pouco de clarividência, vamos assim dizer, né, achassem, as coisas estariam lindamente bem. Mas o que acontece na nossa realidade? E, infelizmente, não é só uma apreciação minha. Nós, no dia a dia, como é que eu posso dizer? No dia a dia, aquilo que nós podemos colher das pessoas
na rua, nas praças, nos táxis, tá vendo? Dá-nos a impressão de que já existe uma massa a pensar de forma diferente, por exemplo, que em 92. Hoje em dia, quando nós vemos um ato político, nós nos perguntamos como é que essa moldura humana apareceu aí. E 24 horas, 48 horas depois, chegam os relatos. Ou mesmo até já na preparação do próprio ato político, chegam alguns relatos de como é que essas pessoas são, né, umas forçadas, outras coagidas a participarem de tal evento. E, como eu disse, ouvi essa semana na entrevista, né, que o candidato e por sorte, né, o nosso presidente deu, em que dizia que quem começa primeiro a fazer o trabalho de casa, né, quem estuda e vai mais preparado para o exame, esse tem maiores probabilidades de ter sucesso no exame, passar de classe. Para um bom entendedor, minhas palavras bastam. Bom, obrigado. Vou passar então aqui para o... Obrigado novamente pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Ok, vamos voltar a falar. Vou passar então a palavra aqui ao Antônio Tavares, que nos pediu a palavra há bocado, não é? E começaria exatamente aqui pelo que nos dizia há bocado o Eliezer. Antônio Tavares, acredita que quem estuda mais, quem tem mais tempo para se preparar, vai às eleições e acaba por vencer? Não, esse trabalho de casa devia ter sido feito há quase 50 anos, que nunca foi feito. É tão simples quanto isso. Mas eu pedi a palavra, que era só para dar aqui uma mensagem, que é o seguinte: surgiu-me aqui uma mensagem no meu telemóvel que alguém está a gravar este evento. Não sei se alguém está a gravar ou não. Sim. Quero desculpar, deveria ter passado a palavra avisada a todos os participantes. Não tem problema que grave, mas é só para ficar claro. Exatamente. Bom, pois não, mas foi uma boa ressalva, sim senhor. Quero desculpar. A VA, de regra geral, grava todos os seus encontros para questões de qualidade, não é? E consulta. Portanto, por isso mesmo é que surgiu em todos os telemóveis essa informação. Quero desculpar mais uma vez. Não tem mal, meu caro. Agora, relativamente, eu sei que... Desculpe só que eu faria uma interrupção muito rápida, aqui é a parte técnica. Praticamente é só para dizer que este evento está a ser broadcast em todas as redes, mais de 5 redes sociais. YouTube, Facebook, Twitter e, sobretudo, Telegram. Portanto, mais tarde, se porventura quiserem passar os vossos conhecidos, amigos, que queiram ver também, é só passar o link. E se realmente quiserem rever o debate, também podem ir em redes sociais e voltarem a ver os debates. Esta é uma das razões que a gente grava. Obrigado. Ok, faz muito bem. Okay. Bom, relativamente, eu só queria fazer um comentário. Só queria fazer um comentário. Quando diz que o tema seria mais para os membros do MPLA e da UNITA, eu quero dizer que eu não sou nem do MPLA nem sou da UNITA, sou um cidadão angolano que amo Angola e que quero ver o melhor para Angola. Por isso é que acho que isso é aquilo que disse e bem, é um encontro aberto, que todos devem opinar naquilo que tem que ser, porque trata-se do nosso país, do nosso futuro e do futuro dos nossos filhos. Pronto, fico por aqui porque eu depois quero falar mais tarde. Obrigado. Ok, muito obrigado. Vamos então passar a seguir para o Kim. Kim, faz favor. Se estiver disponível para falar agora. Depois também temos aqui, então, o Ted Intela. Ted Intela, faz favor. Tem a palavra. Francisco, olha, eu acho que eu vou passar, quero intervir, mas talvez lá por fim. Ok, ótimo, tá bom. Vamos então passar aqui para a senhora Alda ou Aida, faz favor, e a seguir prepare-se então sozinho à ponte. Senhora Aida
ou Alda, tem a palavra, por favor. Bom, não tomar a palavra, antes de passar a palavra para o Sozinho. Quer intervir agora, por favor, Sozinho? Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Espaço da Abade, Voz da Mulher na Diáspora. Ficamos muito satisfeitos com a sua participação aqui, não é? E gostaria então de passar a palavra, queira apresentar-se, dizer quem se trata e de onde é que nos fala. Meu nome é Penas Sozinho, Agostinho, falo a partir da Rússia, Federação Russa. Ok. Por favor, tem a palavra relativamente ao nosso tema, o que é que nos poderia dizer? Olha, sobre o tema do dia de hoje, eu faço uma analogia sobre o pleito eleitoral de 1992, pois embora naquela altura ainda não fazia parte do mundo, mas segundo as histórias que já escutei e observo o que se passa hoje em dia no nosso país, né, quanto à intolerância política e também quanto ao uso ou as intervenções que a juventude adotou um novo sistema, que é o uso da internet. Ultimamente temos verificado que muitas situações têm se resolvido na internet e que a internet muda muito a opinião pública ou aquilo que acontece no país. E penso eu que dessa vez as coisas serão muito diferentes, né? E se não estou em erro, pode resultar um pouquinho daquilo que aconteceu em 1992, porque as coisas estão muito agitadas em Angola. De um lado, a juventude, né, que se verifica na maioria, que é nas redes sociais, nas suas intervenções, e do outro lado, é aqueles que se encontram em Angola e dizem o contrário. E também temos verificado que nas pré-campanhas, né, que os partidos políticos têm feito, assim como o Elisier, se não estou em erro, né, acabou de frisar acerca de um lado tem melhores condições, né, e o outro lado depende daquilo que vem do Estado. Dá-nos a certeza de que as coisas não podem terminar de uma maneira ruim, né? Pese embora não é isso que a gente espera, mas com a verificação das intolerâncias políticas, de um lado, só nos resta desejar que as coisas aconteçam da melhor forma e que tudo vai de acordo com a nossa democracia, conforme plasmada na Constituição da República. De momento, para mim é tudo. Se tiver alguma coisa, talvez acrescentarei no decorrer do nosso encontro. Muito obrigado, Sozinho. Então, vamos passar a palavra a seguir a Ramiro Mateus Sambo. Ramires, Sr. Ramires tem a palavra. Quero ligar o microfone se estiver disponível, já agora. E passaria a seguir, então, a Alda, se estiver já disponível. Ramires Mateus Sambo, por favor, tem a palavra. Bom, parece-me que não está. Então vamos passar a palavra aqui ao Mário Agostinho. Seja bem-vindo aqui ao nosso fórum, Mário Agostinho. Boa noite a todos. Peço desculpas por não ligar a minha câmera, porque não encontro-me em condições físicas de poder aparecer. E muito obrigado pela oportunidade que a VAD proporciona aos angolanos, sobretudo na diáspora, em ter trazido esse tema, que é um tema de bastante importância, que é a pré-campanha eleitoral, que vai mobilizar os angolanos, não só no país, como na diáspora em si, para que então possamos votar para os nossos futuros governantes e para o nosso futuro presidente. Queria fazer um rápido reparo, se me permita. Os angolanos na diáspora fizeram tanto barulho, pediram tanto que fosse possível o registro eleitoral e que tivessem a possibilidade de votar, mas o que se constatou na realidade é que as mesmas pessoas que
andaram a fazer tanto barulho, chegando ao fim, não foram nos registros, não foram nos setores consulares ou nos consulados gerais, para que fizessem os seus registros, para que possam ter a oportunidade, então, de decidir quem é o partido e quem é o líder que poderá, então, ganhar as próximas eleições. Lamento bastante esse comportamento. É um comportamento que tem que ser ultrapassado. Acredito que todos nós vamos trabalhar de forma unida e harmoniosa para que aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente pede, a gente deve cumprir certos parâmetros. Que o primeiro parâmetro para poder votar é o registro eleitoral. Sem o registro eleitoral não se pode votar. Então, para que tanto barulho se você não se registra na hora certa? Em função da pré-campanha, acredito que não sei se todos os mecanismos estão criados para que nós, na diáspora, possamos acompanhar os partidos a apresentarem os seus programas de governação para os próximos 5 anos. Seria muito bom se as cadeias de televisão pudessem passar ou fazer chegar esses conteúdos. E pelo que temos visto, já que a pré-campanha teve o seu início, talvez não de forma oficial, só temos visto comícios do MPLA e da UNITA. Onde é que estão os outros partidos? Onde é que estão as outras forças da oposição? Queremos que todos aqueles partidos que queiram concorrer apresentem-se, façam também comícios. Muito obrigado. Fico por aqui por enquanto e, se possivelmente, poderei voltar com outras contribuições. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Falo aqui de um aspecto muito importante, que é relativamente a diáspora solicitou, durante esses anos todos, não é? A oportunidade de poder exercer o seu direito de voto, que já estava plasmado anteriormente, e que, com alguma satisfação, a diáspora recebeu a notícia de que já poderia exercer essa atividade. Só que também, verdade seja dita, muitos ficaram à espera de poder se registrar e acabaram por não ter essa oportunidade nos países em que se encontram, porque não houve esta abertura. Portanto, fica a questão no ar, se calhar alguns participantes poderão também juntar-se e responder a essa questão. Portanto, eu havia reservado o tempo para Ramires Mateus Sambo, e algum dos dois estará disponível já nessa altura. Se não estiver, então vou passar a palavra para Domingos. Já a seguir, Domingos. Ok, que nos poderá dizer relativamente ao tema de hoje. Domingos, se nos estiver a ouvir, quer ligar o microfone, se faz favor. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo, senhor Domingos. Sim, muito bom. Vou chamá-lo assim porque é o nome que aparece aqui no seu aplicativo. E assim eu sou Domingos Alfredo Domingos. Então, senhor é um nome de sorte, nome de sorte, sim, senhor. Grazie. Muito obrigado. É sempre um prazer participar neste webinar que a VAD tem colocado à disposição de todos nós. Agradecemos. E eu penso que é sempre uma forma educativa, não é? De forma a aprimorar o nosso senso jurídico, entendermos a realidade que o nosso país vem vindo a viver. Eu penso que é um programa, é um tema atual, e só temos mesmo que aproveitar ao máximo as contribuições de todos os outros participantes relativamente a esta realidade que temos vindo a viver. Entrei agora, não é? Estava ocupadíssimo, mas não queria perder esta oportunidade, e por isso estou a me situar, assim como os participantes, mas dizer que agora de gratidão, e nos próximos minutos tenho a certeza que darei o contributo em função daquilo que é aqui a temática a ser discutida. Muito obrigado. Quer dizer de onde é que nos fala, já agora? Estou em Angola, em Luanda, município de Cacoa. Ok. Muito obrigado, Cacoa, em peso, conforme se diz. Exatamente. Pois em peso. Muito bom. Bem. Olha, desculpem, eu não me apresentei, não é? Aliás, não disse onde é que eu falava. Eu estou a falar a partir de Montreal, no Canadá, província do Quebec. Pois. Muito bom.
Pois, é a terceira, essa é a minha terceira vez a participar nos vossos webinars e tem saído muito bem. Eu quero que continue mesmo, porque tem desempenhado, tem cumprido um papel fundamental na nossa sociedade. E entender que não tem beneficiado apenas os estudantes, a diáspora, mas também a toda a comunidade em geral. Muito obrigado, senhor Domingos. Nós é que ficamos muito agradecidos pela sua apreciação. Gostaria de dizer, levar ao conhecimento a todos que esta é a VAD Voz dos Alunos na Diáspora, e que está sediada nos Estados Unidos da América, e também com membros de direção residentes no Canadá. Nós somos uma organização filantrópica, uma organização sem vínculos partidários, políticos, nem religiosos. Estamos aqui a trabalhar para as comunidades no mundo, não é? A diáspora angolana, e fazemos votos de que todos aqueles angolanos que queiram juntar-se à VAD com ideias, com opiniões, enfim, não é? Que se juntem a nós, porque nós estaremos aqui exatamente todos abertos para recebê-los e trabalhar em termos de competência, igualdade e respeito mútuo com todas as pessoas que se juntarem a nós. Dizer também, recordar mais uma vez que nós estamos a passar em várias redes sociais, e poderão, depois deste nosso encontro, consultar, ver como é que saiu na fotografia, não é verdade? Se falaram bem, claro, mas eu sei que todo mundo fala bem aqui, porque cada um fala com o coração, aquilo que vem na alma, aquilo que nos vem da alma é simplesmente o mais puro de essência que nós temos. Eu gostaria de saber se aí o nosso colega Luís Campos tem alguma coisa a dizer, já que ouviu muito, não é? Luís Campos? Bom, Luís Campos está distraído. Vamos então avançar. Alguém pediu a palavra? Não temos ninguém que tenha nos pedido a palavra. Elias da Silva, nosso estudante, que acabou de defender há pouco tempo na Rússia. Sim, senhor. Temos um novo engenheiro agora para passar a palavra. Boa noite. Eu não tenho muito a falar. Estou aqui mesmo para ouvir, para aprender, então, boa continuação. Ok, tá bom, excelente. Aida, já está disponível? Bom, não está. Valdemiro Ernesto Pitra Barros, gostaria de tomar a palavra, e de seguida Eduardo Sakoseng. Vladimir. Bom, estamos com uma plateia, um grupo aqui de pessoas pouco participativas, né? Mas vamos lá ver, vamos continuar a encorajar. Ngana está disponível agora? Viva, muito boa noite. Albano Varanda, diretamente de Moscovo. Ngana Ndungi Kuwing. Sim, senhor, seja bem-vindo. Um nome super nacional. Quero dar a palavra agora, só favor, Ngana Ndungi Kuwing. Sim. Ngana Ndungi Kuwing, que significa soba da educação ao povo. Oh, sim, senhora. Agora vamos receber aqui uma aula. Sim, senhora. Seja bem-vindo. Disse que fala da Rússia a partir de onde? Moscovo? Cidade de Moscovo, sim. Cidade de Moscovo, ok. O que é que nos tem a dizer relativamente a este tema de hoje, não é? Já ouvimos aqui vários depoimentos, não sei se já estava presente na altura, em que os nossos anteriores colegas de painel tomaram a palavra, mas já falamos aqui, por exemplo, da questão de quem parte primeiro, é que é o vencedor. Falamos também relativamente o porquê que eu vou votar, não é? A quem é que eu devo depositar o meu voto, o que é que eu espero para o país, o que é que nos queria dizer relativamente a isto e também da sua própria opinião. Ilustre, é assim, a princípio o tema é bastante convidativo, não é? Tema pré-campanha, simpatizantes do MPLA vezes simpatizantes da UNITA. Nós precisamos entender que é um jogo político com finalidades de estratégia de cada partido. É bem verdade que todo partido político que fará parte da campanha, ou que está nesse projeto da campanha eleitoral, tem de meter na sua mente, nos seus projetos que vai ganhar as eleições, deve ganhar as eleições e que o seu projeto
vai então ser o projeto a ser utilizado durante os 5 anos de mandato. Porém, também é necessário que, como cidadão, tenhamos o compromisso de escolher aquilo que é bom para nós hoje e para as futuras gerações. Acredito que politicamente já estamos um pouco mais maduros em relação aos anteriores pleitos eleitorais que aconteceram. E como angolano, se tivesse a oportunidade de votar, votaria sim. Mas como acredito que nós não vamos votar, porque até agora ainda nem nos resistamos, então vamos esperar que os manos que tiverem que votar, votam sim, senhora, com confiança e com prosperidade e que não nos arrependemos nos próximos 5 anos de mandato. Ok. Mas o que é que acha dessa questão de não termos tido a oportunidade de nos registrarmos? Porque eu estou no Canadá e também não surgiu esta oportunidade aqui, infelizmente. E, por incrível que pareça, não houve uma resposta assim plausível relativamente ao porquê. Eu não sei se em outros países já houve essa resposta, mas aqui pelo menos não houve uma resposta, uma justificação que viesse a dizer, olha, não vão ser registrados por este ou aquele motivo. Contamos a espera até agora. É assim, Ilustre. Eu gosto muito de fazer algumas investigações antes de fazer aparições a público. E tive a ler os estatutos da CNE, na qual os partidos políticos todos fazem parte, e até agora não há nenhum partido político veio se pronunciar perante o seu eleitor, que o processo eleitoral e as votações de diáspora estavam previstas de um formato experimental, onde numa assembleia de voto, segundo a CNE, na assembleia de voto tinha que ter no mínimo 4 mesas, e cada mesa com um mínimo de 500 eleitores. E eu vejo a nossa realidade da Rússia, eu não sei se tiver 2 mesas, cada mesa terá no mínimo 4 eleitores. E eu acredito que todos os partidos políticos sabem isso, a própria CNE sabe isso. E há outra questão também um pouco que faltou análise do projeto do voto na diáspora. Sabemos que na diáspora cada país tem a sua especificidade e nem todo mundo tem o mesmo poderio de cumprir então este direito cívico, esse dever que nos cabe, de poder fazermos registro. Agora acredito que já não será possível, mas nas próximas vezes, em vez dos eleitores irem atrás do registro, então seria a CNE ir atrás dos eleitores, e mesmo ponto a ponto. Se tivesse que vir na Rússia, vou falar da minha realidade, não ficasse só em Moscou, tinha aqui em Ufa, nos 90 e tal estados ou nas repúblicas, ir ao encontro do eleitor. E precisamos ter uma maturidade no que diz respeito ao voto na diáspora, porque acredito que, de acordo aos seus horários, a dinâmica, as tecnologias, é um processo que seria mais abrangente se tivéssemos criado condições que assim o favorecessem. Porque sim, agora, se nós tivermos que falar que todo mundo que está na diáspora vai votar, acredito eu que não dará certo, porque sabemos que nem todo mundo está registrado. Há pessoas que já estão há mais de 10, 15 anos sem ir para o país. Eu, pelo menos, estou há 11 anos fora de Angola. Tentei fazer consulta da minha assembleia de voto, ou local onde eu poderia votar, caso tivesse que votar em Angola. E na página do MAT já vem que está em processamento ou em atualização, porque nos 2 últimos pleitos eleitorais eu não participei nem de 2012 nem de 2017. Agora, quem participou nos 2 últimos, se consultar a página do MAT, com o número do bilhete e a data de nascimento, consegue ver o posto mais próximo à sua residência, para então que possa votar. Eu, infelizmente, não consegui encontrar. Sim, Gana, mas tocou aqui num aspecto muito importante, que é relativamente a esta dinâmica da CNE em poder movimentar-se para outras cidades, não é? E fazer o registro, mas isto vai chocar, vai colidir com o que estás plasmado também realmente no... Sim, porque o voto é um dever de cidadania nosso. Mas tem a questão do poderio mesmo. Vou dar um exemplo. Alguém que está aqui no grupo, e nós já debatemos isso 2 vezes, que é o Eduardo Sacoseng. Ele vive numa cidade que fica a 9 horas de Moscovo. Imaginemos, foi aprovado pelos partidos políticos e a CNE que as assembleias de voto fossem nos consulados, e o registro consular também teria que ser feito no consulado. Imaginemos que o Eduardo Sacoseng seja um estudante de conta própria que tem um subsídio de 50
euros mensal. Para ele sair da cidade dele para chegar em Moscou, ir de volta, ele gasta 60 euros. Se tiver que ficar aqui um dia para poder tratar do documento da estadia, vai ficar mais de 50 euros. Quem vai pagar isso? O governo pode criar condições de meter a Assembleia aqui, e se ninguém vai se resistir por não ter esse poder financeiro. O Eduardo vive mais próximo. Obriga exatamente ao próximo governo a fazer, então, a mexida outra vez nos estatutos do país. Não, mas ilustre, os estatutos do país não podem mudar com um parecer superficial de algumas ideias. É necessário que chegue a um consenso para que depois também não possa prejudicar os próximos idealistas do país. Esse é o exemplo mais curto do que eu dei aqui do Saca-Seca. Se tiver que falar do outro que está aqui presente ali, dia 24 horas de Moscou, 24 horas de comboio, tiver que vir para aqui para vir se registrar, sabendo que o voto tem que ser feito num dia só. Tanto em Angola como aqui, devemos votar todos num dia e temos que votar. Tudo bem que existe a tecnologia, todo no mesmo dia. Isso quer dizer que ele tem que sair da cidade dele um dia antes das eleições, para que possa chegar na cidade em que vai votar, na hora e tempo de votar. Mas era bom que todos tivéssemos que consultar a página da CNE, e para os que são apartidários, seria a única fonte de informação. Para os que são partidários, também cobrar um pouco dos partidos políticos por que não votarmos na diáspora. Exatamente. Ou na diáspora, pelo menos o mano aí não vai votar, nós também aqui não vamos votar, que também queremos dar nosso empurrão. Exato. Muito obrigado, amigo Soba. Para as suas palavras. Vou então passar a palavra para o Vladimir Ernesto Pitra Barros. Não, o Pitra já falou. Gostaria de ver aqui alguém que ainda não... Não está? Não. Pediu a palavra outra vez, António Tavares. Ou temos aqui o iPhone... António Tavares, por favor. Viva. Eu só pedi a palavra porque eu sei que estava aí um momento que ninguém estava a aparecer para falar. Então, como nós temos sempre alguma coisa para dizer... Sim, por favor. Então, era só para preencher aqui o tempo. E a questão, não, estamos aqui todos para falar à vontade. A questão é o seguinte, houve aí alguém que disse que as eleições na diáspora foi um ganho. E eu queria rebater isso, que as eleições da diáspora não foi um ganho. Pelo contrário, que isso já deveria ter surgido há mais de 20 anos. Se nós verificarmos que houve países com menos condições, como, por exemplo, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Timor-Leste, Moçambique, todas as suas diásporas votam há mais de 20 anos. E, portanto, nós não podemos ver a questão das eleições ou o momento da diáspora poder votar como se fosse uma dádiva. Não é dádiva nenhuma. Não é dádiva nenhuma, nem é um favor que o governo faz à diáspora. Eu sei que isso tem a ver com uma questão de vontade política. Pronto, o governo achou que deveria ter feito as eleições, que a diáspora deveria votar agora, mas devo dizer que daí que andamos todos desfasados. Uns estão registrados, outros não estão registrados e por aí fora. E isso é intencional. Agora, o que nós podemos, até porque houve pessoas, até porque nós registraram, em termos de diáspora, registraram cerca de 8 mil cidadãos da diáspora, que é um número pequeno, muito baixo. E como se isso não bastasse, esses 8 mil votos, se é que as 8 mil pessoas forem votar, esses 8 mil votos não serão contados no consulado. As urnas deverão ser levadas para Luanda, que é para serem contados em Luanda. Olha, eu acho isto uma autêntica aberração. Como se aqui nos consulados não tivessem pessoas que era para contar 7 mil ou 8 mil votos. Então, acho que isto é muito mau. E esta lei da diáspora, eu devo dizer com toda a franqueza, é que nem sequer indica, porque eu vou votar para a diáspora, nem sei quem serão os nossos representantes. Quem são os nossos deputados que vão representar a diáspora?
não há. Então, vai ser no meio de 200 e tal, que vai aparecer, se calhar, alguém que vai falar um pouco mais da diáspora e pensamos nós que seja o representante da diáspora. E isso nós temos que começar a quebrar. Nós, quando votamos, temos que saber a quem é que nós estamos a dar o nosso voto. E isso não está claro, não está claro. E isto é propositado, portanto, é bom que se comece a ultrapassar isso, de uma vez por todas. E assim sempre. E por mais que existam boas intenções, deixa sempre uma pulga atrás da orelha. E é isso que se deve evitar. É só isso. Obrigado. Por enquanto. Muito bem. Muito obrigado. Relativamente a isto que eu disse há bocado, infelizmente nós não recebemos nenhum feedback de nenhum dos partidos que tenham defendido aceramente que a diáspora tem que ter os seus próprios representantes na Assembleia. Não. Todos defenderam que a diáspora deve votar, sim. Que seria um ciclo eleitoral separado também. Houve alguns que defenderam isso, mas que tivesse seus próprios representantes que saíssem da diáspora, por exemplo, porque são as pessoas que são conhecidas, nós conhecemos a realidade da diáspora e que poderiam representar muito bem, ninguém melhor do que elas, lá na Assembleia, defender os seus interesses. Infelizmente não vimos nenhum partido a defender relativamente a essa questão. Eu passaria então a palavra ao Vitor Ngana, voltou a pedir a palavra. Ngana, tem uma opinião relativamente a alguma coisa que se disse aqui? Tenho sim. Eu estive a ouvir o ilustre Antônio Tavares, quando dizia que sobre as eleições não foi um ganho, era obrigação e tinha de acontecer. Respeito, claramente, a ideia não é nada mal, mas dizer que 20 anos a gente já tinha que votar na diáspora também não é bem assim, ilustre Antônio Tavares. Em 2002, nós estávamos a acabar de sair de um conflito interno que muito nos prejudicou e não tínhamos condições de fazer eleições durante aquele período. É bem verdade que precisamos ter alguém que nos represente como residentes na diáspora. Mas para que isso aconteça, eu acho que um dos meios é isso. Precisamos estar organizados. E a voz de Angola na diáspora tem sido um espaço onde podemos nos encontrar, debater, conseguir consensualizar alguns pontos, algumas ideias e tornar isso firme. Mas isso não é assim de pé para a mão. Se temos que votar, era bom que tivesse a oportunidade de todo mundo votar. Mas também devemos saber que a diáspora não termina só na Rússia, no Canadá. A pessoa, por exemplo, que está na Bósnia, são 2 angolanos. Se tivermos todos os mesmos direitos como cidadãos nacionais, todos deveriam ter um posto para poderem fazer o seu voto. Mas nós estamos distantes do Japão, que mantém um comboio aberto durante 6 meses por causa de um aluno. Nós ainda não temos esse poderio. Acredito que nós ainda não temos esse poderio. No que diz respeito à capacidade da diáspora poder votar, é claro que vai ser significativo. É um número a contar. É mais um voto a contar. Agora, no que diz respeito a levar ou mandar os votos para contar em Angola, creio que isso não vai de acordo à realidade, porque nem os partidos da oposição poderiam estar de acordo a isto, nem uma pessoa cega também estaria de acordo a isto, muito menos nós, que somos pessoas um pouco mais augustas ou com conhecimento um pouco mais avançado, iríamos aceitar isso. Já tem tecnologias que ajudam isso, e eu acredito que quando os partidos políticos propuseram então o voto na diáspora é porque sabiam que tinham capacidade logística de poderem ter seus representantes junto às missões diplomáticas que pudessem então fiscalizar o processo eleitoral. Caso não tenham esse poder de logística, de ter em cada representação diplomática de maneira que foi acordada com os partidos políticos, onde seria realizado, onde teriam as assembleias de voto. Se os partidos da oposição não tiverem capacidade de meterem observador em todos os postos que tiverem na diáspora, então claro que isso não será um ganho para nós, como Antônio disse. Tudo bem que seria já há bastante tempo, mas não irá contar nada. Só vai contar quem tiver capacidade de fazer o controle. Enquanto não haver capacidade de fazer o controle, estamos na estaca zero. Muito obrigado, ilustre. Francisco Imperial. Não consigo lhe ouvir, Francisco. Acho que está com o microfone desligado, mano. Muito obrigado. Pois, temos então a presença do Muma Macondeco também, que é o nosso coordenador
executivo, né? Coordenador executivo da BAD. Gostaria de passar a palavra então. Muma, estás aí? Sim, Imperial, obrigado. Estou aqui a acompanhar a troca de palavra, a mesa redonda que temos, e é de salutar as respostas e a participação que até aqui estamos a ter à volta deste assunto, não é? Praticamente, só para elucidar certas pessoas que há pouco começaram a acompanhar-nos, nós já viemos com esse trabalho de voto na diáspora há quase 3 anos, né? Nesta plataforma estivemos juntos com vários de vocês, onde começamos com esmiuçar a lei, não é? A lei do voto na diáspora e ver quais são as possibilidades que haviam para o angolano começar a votar da diáspora. E daí preparamos uma carta que foi mesmo ao Parlamento, mais especificamente da primeira comissão que estava a lidar com este assunto. E, por incrível que pareça, pelo menos 3 semanas mais tarde, depois da carta chegar ao Parlamento, o presidente passou esta lei para o Parlamento para ser observado ou para ser revisado, não é? Então, este trabalho que nós vamos fazendo é um trabalho que está a crescer, vem crescendo de um ponto onde começou da curiosidade e do anseio de queremos votar no estrangeiro e pronto, chegamos até o ponto onde agora estamos. E então este debate está a tomar lugar aqui, é mesmo de salutar, porque com base nessa troca é onde nós vamos encontrar mais razões, mais justificações, mais posições que a gente pode apresentar. Uma delas é a representatividade, que a lei atual não tocou. A representatividade não é um facto nesta votação. Não teremos representantes no Parlamento para os ciclos eleitorais fora do país. Esta é uma realidade. Esperamos que o nosso trabalho vai continuar com a vossa ajuda para que continuemos a puxar, a advocar que esta representatividade seja uma realidade. Estamos a subir os degraus, temos de ser um bocado otimistas também, de certeza que podíamos ter votado do exterior já há muito tempo, como várias outras pessoas já frisaram, que outros países já o fazem. A forma de organizar pode ser um bocado diferente, melhor, e são nessas plataformas que a gente aproveita trocar essas ideias e fazer as ideias também crescer, porque hoje nós aqui estamos a falar, vai passar e torna-se algo que todos vamos começar a comentar e a ideia vai crescer e chegar onde deve chegar. A VAD, por acaso, estávamos a comentar sobre a gravação, não é? Esta é uma das coisas que acho que todos nós aqui a participar achamos que é uma coisa que podemos deixar como legado, que é estes debates, não é? As nossas ideias a fluir, a chegar até o ponto, alguém amanhã, depois da manhã, pode revisar as notas e ouvir como é que este processo foi feito e saber mais ou menos como é que é. Então, só em suma, esse é o nosso processo de debates, todos os sábados às 19 horas, sempre que temos alguém que tem uma ideia, alguma palavra para elucidar os angolanos aqui na diáspora e não só. E para o próximo debate, o próximo fim de semana, estamos a trabalhar para ver se podemos ter o Dr. Adriano Manuel, que é o presidente do Sindicato dos Médicos. É um outro assunto candente no país, que não tem só a ver com as eleições, mas com a qualidade, o tratamento dos nossos médicos, aquele mundo todo, como as coisas estão a acontecer naquela área, que também precisa do nosso apoio, um apoio intelectual, um apoio bem pensado em como a gente pode avançar também essa área, porque, afinal de contas, os serviços de saúde no nosso país podem e devem melhorar, porque estamos a perder muitas vidas, estamos a perder muitas oportunidades que nem sempre nós temos o luxo de desperdiçar. Então, é de levar a participação que estamos a ter. O tema poderia ser melhor, mais abrangente, onde podíamos ter mais gente, mas este debate é uma continuação. Nós temos nas outras plataformas
tem havido trocas de mensagens, notas e informação. Então, é uma continuação do que acontece naquele microcosmo e os sábados normalmente estamos aqui. Então, muitas vezes, quando as pessoas não acompanham aquele debate no microcosmo do WhatsApp, ficam um bocado descompassados aqui nesta plataforma, mas é simplesmente para saberem que há mais coisas que se passam para além do que nós debatemos aqui. Convido a todos a participarem o próximo sábado no debate. Também convido a visitarem o WhatsApp, a visitarem o YouTube, o Facebook, o Telegram, Instagram, LinkedIn. Temos esta informação gravada nessas plataformas todas e convido que as pessoas vão e aprendam um bocado mais da VAD. E, por outro, também precisamos de gente. Somos poucos e a lavra é tal que nós precisamos de mais obreiros, né? Falando assim em termos religiosos. A seara é grande, mas poucos são os obreiros. Todo aquele que se sente capaz e disponível para ajudar é só simplesmente contactar-nos para vermos como é que podemos integrá-lo para ajudar neste processo neutro, apartidário, apolítico, mas puxamos a agenda do bem do povo angolano no geral. Acho que era tudo que eu tinha para dizer. Sintam-se livres, continuaram com o debate, era só a intervenção que eu queria fazer. Eu vou explorar mais um bocadinho, para continuar aí com a palavra, porque, entretanto, vamos desculpar, eu fiquei sem as imagens de cada um aqui no meu ecrã, então vou ter de sair e voltar a entrar. Ok. Então, posso continuar a passar a palavra a certas pessoas. Vejo que tem 4 mãos levantadas, não sei qual é a ordem. Então, vou começar com iPhone de AVD, e depois passamos para o Elias da Silva, o Eduardo e depois o Antônio Tavares, se ainda quer a palavra. iPhone de AVD, Elias da Silva e a seguir Eduardo Sacos. iPhone AVD, a palavra é sua. Obrigado, Mumalongo. Boa noite. Não sei se me ouve. Faz favor. Alô? Não, Mumalongo, boa noite. Eu queria só contribuir com alguns esclarecimentos para o debate, né? Estou a ouvir com alguma atenção, mas para passar algumas informações para Podia apresentar-se e dizer de onde fala? Agostinho Vandune, eu falo de Luanda, né? E sou deputado do MPLA. Portanto, queria, nesta primeira intervenção, apresentar alguns subsídios para o debate. E são 3 esclarecimentos, nomeadamente, relativamente à intervenção do Dr. Tavares, a quem eu cumprimento. É uma pessoa que conheço há muitos anos, somos companheiros de academia, companheiros de associativismo. Diáspora não é de 8.000, mas sim de 18.000, cerca de 18.000 e pouco. 18.000. E estes 18.000 por 12 países. O segundo esclarecimento que eu penso que é importante fazer também é que não é verdade que as urnas que vão ser onde vai para Luanda, não é 5%. O que vai para Luanda é como aqui mesmo em Angola, as urnas não viajam de um lado para o outro. Os votos são contados na mesa da Assembleia e da contagem na mesa da Assembleia são produzidas atas síntese. Essas atas síntese é que depois são transmitidas para Luanda. Portanto, não haverá urnas a viajar da diáspora para Angola. O terceiro esclarecimento, que convém também não termos sempre na memória, temos falado várias vezes aqui nesse espaço, o Imperial há pouco disse que não houve qualquer explicação porque que alguns países na diáspora não votaram.
realmente esse esclarecimento foi feito. É claro que foi feito, se calhar aqui em Angola, o senhor ministro da Administração do Território, em conferência de imprensa, explicou as razões pelas quais, nesta fase, ou pelo menos para estas eleições, só foi possível fazer o trabalho em 12 países. E apresentou algumas razões, e uma delas até teve a ver com a dificuldade de mobilidade das equipas para alguns países, por causa mesmo também da questão do Covid. Portanto, esse esclarecimento foi feito e então acho que também era muito importante esclarecer isso. Eu vi que ainda algumas pessoas colocaram a questão de alternativas à questão do voto. Efetivamente, nós debatemos aqui na VAD, aqui várias situações que poderiam facilitar a questão do voto na diáspora. Era desejável que todos os anos que estão na diáspora pudessem votar, era desejável, e foi discutida nesse sentido. Mas há algumas questões de natureza logística que não permitiram que adotássemos algumas opções. E eu também uma vez disse aqui, por exemplo, estava na proposta inicial da lei eleitoral do MPLA o registro, o voto por correio. Ou seja, as pessoas aí na diáspora podiam votar por correio. Quem estivesse numa cidade diferente daquela onde está a missão diplomática poderia votar por correio. Bom, mas a UNITA não aceitou esta votação, não aceitou. Apresentou as suas justificações, as suas razões, e pronto, não passou na lei, pelo menos agora não foi, né? É um processo, o que é preciso dizer a fazer isso? É um processo. A questão do círculo eleitoral da diáspora também não é algo que se fechou definitivamente. Também é uma opção que, neste momento, foi entendido. Eu recordo a todos que a lei do registro eleitoral foi aprovada por consenso, ou seja, todos os partidos políticos aprovaram a lei, ninguém votou contra. Quer dizer que houve um processo de negociação sobre cláusula por cláusula, artigo por artigo, para chegarmos ao entendimento. A questão da diáspora, do círculo eleitoral, só para vos dar um exemplo, inicialmente a proposta era de termos 3 deputados vindos do círculo eleitoral da diáspora. 3. E depois de recebermos as informações relativamente à estatística dos angolanos na diáspora, verificamos que dos 3 angolanos na diáspora que se estava a propor, 2 eram da Europa e 1 de África. Só que em África tem mais imigrantes angolanos do que na Europa. E nós ficamos ali à volta deste tema. E depois a UNITA disse que não era 3, que queria 5. Quer dizer, e depois recebemos propostas também de associações da diáspora que deviam ser entre 8 a 16. Era um debate que não iríamos concluir em tempo oportuno. E, portanto, decidiu-se que a questão do círculo eleitoral poderia ficar para uma próxima oportunidade. O que era importante agora era darmos um passo no sentido de permitir que os angolanos que estão na diáspora progressivamente comecem a participar cada vez mais no processo eleitoral. E é isto que vai acontecer desta vez. Pronto, eu fico por aqui nesta primeira intervenção, eventualmente, e queria só ajudar com esses esclarecimentos. Eu vou disponibilizar para a VAD o Diário da República sobre o regulamento, onde está o regulamento sobre o voto na diáspora. Já está aprovado, já foi aprovado. Eu vou disponibilizar para a VAD imediatamente, daqui a poucos minutos. E também vou disponibilizar para a VAD, para vocês divulgarem. Mas eu peço que vocês divulguem por todos os participantes e os angolanos que puderem. Também vou disponibilizar o regulamento sobre os observadores para as eleições. São 2 documentos que foram aprovados esta semana e que eu tenho já em Diário da República e vou fazer chegar para vocês poderem também partilhar com os nossos concidadãos. Eram esses esclarecimentos que eu queria fazer. Eu peço desculpa estar a participar em movimento, mas estou efetivamente no aeroporto a fazer o check-in, mas queria contribuir, pelo menos agora,
e depois, se eu tiver a oportunidade, voltarei a entrar. Obrigado. Ok, obrigado, deputado Agostinho Vandune. Tenha uma boa viagem e obrigado pelo esclarecimento. Ficamos à espera do diário com maior esclarecimento e faremos a partilha aqui nesta plataforma. Imperial, vou passar a ti, mas antes para dizer que alinhados estão o Elias, o Eduardo e depois o Dr. Tavares, Antônio Tavares, para fazerem os seus comentários. Passo então a si a moderação Imperial. O senhor Luís Campos também está em linha. Ok, muito obrigado, Muma. Muito obrigado. E agradecer também aí a participação do excelentíssimo Agostinho Vandone, nosso deputado à Assembleia Nacional. Mas eu tinha uma questão para ele, mas pronto, está ocupado nessa altura. Acho que não vai poder responder agora, pelo menos agora. Que era relativamente ao que ele dizia um bocado, que o ministro terá esclarecido o porquê que são 12 países que vão votar, ou melhor, terá dito que 12 países vão ter a oportunidade de votar e outros não, devido à questão da pandemia. Eu acho que nós convidamos, inclusive fizemos uma carta dirigida ao ministro do território para juntar-se aqui à nossa plataforma e vir conversar com a diáspora, ouvir e poder esclarecer também algumas questões, mas infelizmente não tivemos uma resposta positiva, diga-se passagem nem negativa por parte do Ministério, então isso sabe-nos um pouquinho mal. Mas pronto, ele não está aqui para nos responder nessa altura, vamos então deixar para uma próxima oportunidade. Elias, tem a mão levantada, passo então a palavra assim. Obrigado mais uma vez pela palavra. Quis aqui fazer uma pequena nota, não é, em relação ao nosso tema. É muito pertinente, mas penso que não vamos fazer aqui espécie de futurologia, não é, porque nunca se sabe quem realmente ganha, quem perde, mas eu acho que o mais importante é que o jogo já começou, não é? O jogo já começou, que haja melhor árbitro, não é, para vermos se o Messi, se o Cristiano é que poderá vencer essa jogada, mas de todas as formas eu fico triste por quê? Porque eu nunca participei em uma eleição, eu estava muito esperançoso que pudesse votar pelo menos, né, uma vez que se anunciou essa questão da votação na diáspora, gostei muito, mas de todas as formas não percebi o porquê que descartaram essa possibilidade. Não tenho aqui problema de poder viajar, se calhar, em Moscou para votar, algo assim, porque eu quero tanto votar, mas não sabemos como é que vai ser. Esse é um dos pontos que está me deixando um bocadinho mais triste. Agora, outros elementos, hoje, pelo menos vimos aí o presidente da República numa atividade em Mochico, o ACJ também em Cabinda, quer dizer que o jogo está mais quente, então vamos aguardar que as coisas realmente funcionem num ambiente de paz, de harmonia, que se evite essas questões de passado, de guerra e tudo mais. Então, eu penso que nessa senda pelo menos teremos alguma coisa boa, conforme o Ngana aí dizia, não é? Não Ngana Zambi, desculpe, deixa-me ver aí o Soba, que ele também nunca tivera votado, Dungi, mas de todas as formas, se houvesse a possibilidade, até porque no Brasil tem essa votação através da tecnologia, nós também poderíamos aqui votar da mesma forma. É só enviar aí alguns representantes, que não seriam muitos, dividir pelo menos quantas cidades tem aqui, o Soba Varandas dizia 90 estados, dividir aí por categorias, poderíamos muito bem votar, mas são questões políticas, não entendemos porquê. Mas nesse ponto eu estou mesmo triste. Gostaria que o deputado aqui pudesse esclarecer o porquê de outros países vão ter de votar e invocarmos sempre essa questão de pandemia que já não cola muito, essa resposta não é tão cabível, pelo menos a mim não entra. Pronto, obrigado. Obrigado, Elias, pelo seu ponto de vista. Então, está a seguir, vou passar a seguir a palavra ao Eduardo. Eduardo, faz favor, tem a palavra.
Sim, muito boa noite. Meu nome é Eduardo Sakosenga. Vivo na Rússia e sou angolano, sou da província do Bié. Seja bem-vindo. A minha questão... Seja bem-vindo à VAD, voz dos angolanos na diáspora. Já ouvi alguém dizer voz de Angola? Não. VAD, voz dos angolanos na diáspora. Estes somos nós, aqui a representar todo mundo. Faz favor, Eduardo, tem a palavra. Obrigado. Mas eu queria tocar num assunto nas eleições na diáspora. Eu sou alguém que até o Dr. Baranda disse bem que discutimos sempre sobre esse tema. Eu sou de alguém que penso diferente, que a diáspora não está preparada. Eu penso que não estamos preparados para as eleições na diáspora. Por quê? Porque eu vejo tantos comentários, assim como da própria oposição, que já conseguimos ver a falar sobre o tema de irregularidade nas próprias eleições. Eu penso da seguinte maneira: se nós próprios não estamos preparados para controlar as eleições em Angola, se a oposição em si já lamenta o controle total das eleições em Angola, como terá capacidade de controlar as eleições na diáspora? Se não for o método de nova tecnologia, as eleições devem ser contadas da maneira, conforme se ouve que não seria a contagem, seria aqui, tal contagem aqui como lá, independentemente, eu não acho que a oposição está capacitada para controlar os votos. Seriam as mesmas reclamações conforme tem acontecido nas eleições antigas, ainda mais na diáspora. E eu dou um exemplo prático, sempre discuto a questão da Rússia, que é um país totalmente, diríamos, um país do MPLA, quase que está como o MPLA, é como se fosse no comunismo, assim como aqui na Rússia também. Olhamos para uma questão. Eu não acho que a oposição aqui tem oportunidade de controlar o voto. Não acho. E é assim como eu sou de acordo. Graças a Deus, eu penso diferente. Desculpa aí ao engenheiro Elias, que diz que gostaria de votar. Eu também nunca votei, mas não gostaria de votar aqui na diáspora. E sempre disse, se as eleições acontecessem aqui, eu não sairia da minha província, porque eu não vivo em Moscou, não gastaria meu dinheiro para ir e votar, porque eu vejo que ainda a própria oposição em si não tem capacidade de controlar o voto a nível nacional, a menos que mude a metodologia das eleições. Bom, caríssimo Eduardo, eu disse eu teria uma questão a fazer. Não acha que para tudo existe um ponto de partida, não é? Porque, afinal de contas, a diáspora já luta para exercer este direito que é devido há vários anos. Chegou a oportunidade. Queria que se fizesse da melhor forma, mas esta é o que a Assembleia achou ser melhor. Porque quem define, quem decide essas questões é a Assembleia Nacional. Ok. Então, não acha que seria de bom tom todos nós podemos exercer este direito de voto, mesmo porque é com o fazer essas coisas que se criam os bons hábitos, porque eu disse há bocado que tem uma falta de controle da oposição. Ok, tudo bem, mas existem vários partidos, não é? Nessa altura, quando partir-se para as eleições, nem o MPLA vai ser governo. Todo mundo tem que partir ao nível de igualdade. Então, supondo isto, não acredita que a diáspora de poder exercer o seu direito de voto, deixado a ler por aí, porque afinal de contas, diásporas temos várias, além da Rússia, temos aqui o Canadá, temos os Estados Unidos, temos esse mundo afora, existem muitos angolanos, e acredito que nem todo mundo está a falar da mesma forma. Acredito que nessas leituras que tem feito, nem toda a gente fala a mesma coisa, não é? Há coisas aí que são de bom senso. Então, não acho que se deve dar a oportunidade a essas pessoas de bom senso também, sabendo que os outros que, entre aspas, não terão bom senso, também têm esse direito de exercer este direito. Não lhe ouço, tem que ligar o micro, só favor. Ok, sim. É o bom senso que todos nós teremos a mesma oportunidade por sermos angolanos. Mas a questão é, qual é o nosso objetivo? Apenas a vontade de votar ou fazer com que o nosso voto represente a nossa vontade? Aí está a minha questão. Eu penso que com certeza que mesmo eu, se dissesse que tens a oportunidade de votar, eu com certeza que todo mundo gostaria de votar. Mas agora a posição é, de que maneira?
E como é que é? Se neste momento, só em Angola, já se houve irregularidade nas próprias eleições, assim como não há muita concordância entre a oposição e o governo, e o partido que está no governo, aqueles que detêm o próprio poder, assim, que têm decisões até nas próprias eleições. É nesse sentido que eu foco, que digo que existem, com certeza, alguns países que provavelmente poderiam ter o controle. Eu dou exemplo prático de Portugal, França, ali ainda, pelo menos os países que eu vejo que ainda podem ter pequena capacidade de controlar. E os outros que não conheço não posso citar, mas por isso que eu dei o exemplo prático daqui da Rússia, que eu, pessoalmente, eu não sairia da minha cidade para ir votar, porque eu acredito que aquele voto nem iria para o partido que eu gostaria de votar, porque, assim como, conforme eu disse, que se não temos o controle onde existem os próprios presidentes das oposições, onde existe toda a máquina da oposição, não tem a capacidade de controlar o voto a nível interno, já se houve de irregularidade, qual é a capacidade que eles terão de controlar aqui o próprio voto da diáspora? Com aquelas manobras que o MPLA tem, onde, eu dou um exemplo prático, essa hora se elege alguém como delegado da UNITA ou do PRS ou qualquer, que nem tem acesso da embaixada e provavelmente nem terá capacidade de discutir. Imagina que te mete na mesma mesa com um delegado que seja o embaixador ou qualquer que tenha um cargo superior, e conforme nós soubemos a arrogância daqueles militantes do MPLA, ainda mais com cargos, qual a capacidade que teria um delegado normal de reclamar uma irregularidade? Então, para mim, meu pensamento, enquanto a própria oposição não ter o controle do voto a nível nacional, na diáspora, para mim é algo, excluindo aqueles países que eu citei e alguns que eu não conheço com capacidade, não acho que a oposição, a ideia de colocar as eleições, de dar o direito à diáspora, eu entendo que todos nós temos o mesmo direito, mas não acho certo. Okay. Muito bom. Sim, não obrigado. Concordo. Sim. Muito obrigado, amigo Tavares. Então, eu vou passar a palavra a seguir a Buca Tanda Cérebro, que pediu a palavra, e dizer se também tem a mesma opinião, já agora, relativamente ao que o ilustre Eduardo dizia. Apresente-se, a favor, diga de onde se fala. Antes do Buca avançar... Boa noite, primeiro confirmem, por favor, se conseguem me ouvir. Perfeitamente, mas só um momento, Buca. Muma, faz favor. Eu estava a dizer que antes do Buca estava o Dr. Antônio Tavares, então acho que depois vamos coordenar. Sim. Dr. Antônio Tavares, espero só um bocadinho, faz favor. Eu sei que estava antes, né? Estou com essa informação agora, mas já que o Buca está com a palavra, queira-me desculpar. Não tem mal. Muito bem, já que conseguem me ouvir, eu vou começar primeiro por responder à pergunta, se concordo com o que o Sacosenga disse. E peço perdão porque estou na rua, estou mesmo trabalhando e não tenho condições. Por conta disso, vou ter de desligar o vídeo, vai ficar apenas o áudio. Primeiro, não concordo quando ele diz... Quando ele traz onde nos fala? Bem, falo de Luanda. Sou ex-estudante também na Rússia, mas neste momento falo de Luanda. Okay. Porém, sou ex-estudante angolano na Rússia. Perfeito. E dizendo que começo por discordar quando ele traz o discurso de que a oposição não está preparada para controlar o voto, por ser uma mania de falarem pelas pessoas. E por que é que digo que é mania de falarem pelas pessoas? Para sabermos se a oposição está ou não preparada para controle de voto, deveriam aqui chamar membros desse partido da oposição. E também a questão de falar da oposição é louco, como se fosse uma única coisa. A oposição é representada por diversos partidos políticos. Então, se um ou outro partido não está preparado para o controle de votos, que ele também pode ter legitimidade por falar em questões de amostra, né? A maioria, se não tiver representado, mas que sim, te diga, o partido X e Y. Mas, para melhor compreensão e esclarecimento, seria bom que tivesse alguém da oposição que pudessem lhe colocar a questão para saberem quais são as estratégias que têm para o controle de voto, e se não houver esclarecimento, então ele teria a legitimidade de dizer que não estão preparados para o voto. Eu também queria fazer uma pergunta para o deputado, infelizmente já saiu, que pelo pequeno conhecimento que tenho da matéria do voto no estrangeiro, pelo meu conhecimento, o deputado chegou a dizer algumas verdades, quando o deputado diz que foi por conta da reclamação da UNITA que então não se avançou na questão dos círculos. É uma autêntica mentira.
É uma autêntica mentira. E as gravações passaram na televisão. A televisão pública passou as gravações, sabe? É público qual era o posicionamento da UNITA. É público qual era o posicionamento da UNITA quanto aos círculos na nacional eleitoral. Então, o discurso que o deputado trouxe, não sei, se calhar estive equivocado, então também poderia me esclarecer. Infelizmente, o deputado já não está cá conosco. E, em geral, sobre o voto no estrangeiro, o que é a UNITA defendia? E falo também com propriedade porque acompanhei os debates. A UNITA defendia círculos no estrangeiro com direito ao envio de pessoas para fiscalizar. Quer dizer, há partidos que já têm representatividade em diversos locais, esses partidos poderiam se organizar e defender os votos, e aqueles que não tivessem que pudessem fazer o mesmo que o Estado faz cá internamente, que é garantir condições para que as pessoas possam trabalhar, independentemente de que cidade ou de que local venham. Isso foi recusado. Então, também é uma inverdade que o deputado esteve a falar. Infelizmente não está. Eu gostaria mesmo que tivesse, para poder esclarecer se é que é UNITA ou se é por documento que o deputado traz esse argumento de que foi por causa da UNITA que os círculos no estrangeiro não se realizaram, etc, etc. A defesa da UNITA foi sempre esta. Círculos no estrangeiro, deputados para representarem os interesses dos angolanos que residem no estrangeiro, e se possibilidade logística houvesse, que se enviasse também pessoas que pudessem preparar estas equipas. E a desculpa, ou então a razão, foi falta de verbas, ou não poderia, seria muito dispendioso que não poderia fazer. A minha pergunta ficar gravada, que depois alguém manda para o deputado, e se puder, numa outra ocasião, nos esclarecer. E a sugestão também ao Mano Sacoseng, o conheço várias vezes, tivemos debate do gênero, que não generalize. Quando for falar da oposição, não generalize, como se a oposição fosse uma coisa. Se o PDP-ANA fizer alguma coisa, é a oposição. Se a UNITA fizer, é a oposição. Se o KZC fizer, é a oposição. Não, cite o partido. O partido X não está preparado, o partido Y não está preparado, o partido Z não está preparado, porque toda a oposição não pode pagar por erro de um ou de outro. Se um partido não está preparado, não significa que é a oposição completa que não está preparada. Muito obrigado pela palavra. Muito obrigado, Elias de Boca. Posso dar a palavra, então, ao senhor Antônio Tavares, e prepare-se também já o senhor Kim, e de seguida ao Nuno Rosa. Bem, relativamente a essa questão, eu devo dizer que é fácil nós jogarmos a poeira e as culpas para a diáspora que não está preparada, a oposição não está preparada, mas, acima de tudo, eu penso que tudo se resolve se houver vontade política. Havendo vontade política, tudo se faz. Porque eu lembro-me, na altura, quando se esteve a discutir os diplomas, da possibilidade da diáspora poder votar, em que o presidente da Casa Civil, o chefe da Casa Civil do Presidente da República, havia dito que, por razões econômicas, é que não, da parte do MPLA, certamente, é que não iriam aceitar que houvesse representantes da diáspora. Bom, vamos acreditar que isso seja um círculo, que isso seja um desenvolvimento paulatino e por aí fora, mas acredito que isso não nos vai levar outra vez mais 50 anos. Porque isso tem sido a prática. Então, é esta vontade política que é preciso chamar aqui a atenção. É preciso dizer que, quando dizem que a oposição não está preparada, faz-me lembrar o Salazar. Antônio de Oliveira Salazar dizia que os povos africanos também não estavam preparados para a independência. Então, isso faz-me lembrar, este é o discurso, que a oposição não está preparada, a diáspora não. Todos nós estamos preparados, todo mundo está preparado, o governo está preparado, é tudo uma questão de vontade política e tudo se resolve, não há dificuldade nenhuma. Os votos nos consulados, meia dúzia de votos, são contados aí, conforme o deputado Agostinho Vanduna, a quem eu
eu saúdo, que é um velho amigo, mas devem ser contados, e então, já que disse bem que as urnas não andam de um lado para o outro, pronto, vamos, que assim seja, não é? Que assim seja. Meu caro amigo Agostinho, um abraço. Força. Deus, tchau. Adeus. Okay, muito obrigado, Sr. António Tavares. Passo a palavra então ao Sr. Kim, que também já tem a mão levantada há algum tempo. Quer apresentar-se, dizer de onde nos fala e ouvimos então também quais são as suas opiniões relativamente ao momento em que estamos. Ok, muito obrigado. Eu chamo-me Kim da Silva, falo da Holanda e tenho alguns elementos aqui a apresentar de acordo com a intervenção de alguns compatriotas. Há um compatriota no começo deste encontro que fez uma pergunta: por que daria o meu voto ao MPLA? Bem, é uma pergunta que diria com direito, ele tem o seu direito de fazer essa pergunta, mas também cada cidadão tem o seu direito de saber a quem deve votar. E eu gostaria de dizer já, sem errar, que o meu voto vai para o MPLA, primeiro. Segundo, ele, numa das suas intervenções, não sei se é ele ou uma outra pessoa, falou que o MPLA nos últimos 50 anos não fez nada. Meus caros compatriotas, nós devemos ver as coisas num ângulo totalmente diferente. Uma coisa é a governação vinda pelo camarada José Eduardo Santos e outra são os 5 anos de governação do camarada João Lourenço. Os 5 anos de governação do camarada João Lourenço já se mudou alguma coisa. Ele não fez tudo. E ninguém é capaz de fazer tudo em 5 anos. Ele não fez tudo. Mas ele fez... É melhor ficar lá. Não, se ela quiser, eu posso buscar ela. Pode continuar ou... Ok. Ele não fez tudo, mas fez o que esteve ao seu alcance. Construiu escolas, construiu hospitais, deu abertura na comunicação social. Hoje nós estamos a falar abertamente que o MPLA é assado, o MPLA é cozido, não faz isso, não faz aquilo, porque houve alguma mudança em termos de governação. Mas é preciso nós também pensarmos que, independentemente da pandemia, o país não parou. Fez aquilo que estava ao seu alcance. E houve um nosso compatriota que passa em Portugal, se não estou em erro, que fez aqui uma outra referência, que disse que quando nós fizemos a plantação ou a sementeira de um determinado produto na terra e aquele produto não germinar, temos que procurar uma outra terra. Eu penso que esse nosso compatriota talvez não se apercebe muito da agricultura. Porque o facto de eu semear hoje e essa planta não saiu, não quer dizer que aquela terra não é fértil, não quer dizer que aquela terra não é boa. Devemos saber como é que nós temos que encontrar mecanismo para que a planta aí plantada não desenvolveu, por que não desenvolveu, e daí tirar as suas ilações para que no futuro próximo ele pode mudar de técnica. Eu sou agricultor. E quando eu comecei com o meu trabalho de agricultor, a primeira plantação de tomate que eu fiz não surtiu efeito. E um dos meus trabalhadores disse que, olha, chefe, nós não vamos continuar com tomate porque essa terra não é boa. E eu disse que não, o problema não é a terra, o problema é a técnica implementada para nós fazermos a plantação do tomate. E hoje temos resultados positivos na mesma terra.
Por isso nós não vamos aqui especular de que a terra não é boa, de que por que eu tenho que votar o MPLA. Cada um é livre de votar. E nós, ou cada cidadão, tem a sua capacidade de, junto dos seus eleitorados, junto dos seus amigos, junto dos seus compatriotas, poder apresentar ou convencer este ou aquele cidadão a votar a este ou aquele partido. Isso de acordo com o programa de governação de cada partido. O MPLA, em primeira linha, ele avança logo com o programa de governação, em que todo cidadão tem acesso de ver quais são as linhas mestras pela qual o MPLA vai se basear nos próximos 5 anos de seu mandato. Então, é por aí onde nós temos que começar a ver as coisas. E eu repito, o meu voto vai para o MPLA, porque eu sou do MPLA, eu sou o MPLA e estamos aqui para isso. Ok. Muito obrigado. Sim, faz favor. Faz favor, Sr. Kim, faz favor. A outra questão que aqui foi levantada, talvez pelo senhor José, se não estou em erro, talvez o senhor José, ele diz que os comícios ou os autos políticos realizados pelo MPLA, as pessoas que têm estado lá estão a ser esforçados ou coagidos a estarem lá. Esse nosso compatriota tem que provar essa sua afirmação. Porque ninguém vai na casa do senhor João, senhor Antônio, e dizer, olha, se você não ir, eu vou te matar, se você não ir, vais perder o seu emprego. Não. Nós estamos num mundo de democracia e nós temos, cada um é livre de escolher onde ele deve votar. Eu sou do MPLA, mas eu posso dizer que passou do MPLA, mas votar para um outro partido da oposição. Por quê? Porque muitos têm aquele espírito de dizer, não, vamos tentar ver se possamos equilibrar o parlamento para haver um debate forte e discutível. Desculpe interromper, senhor da Silva, que por sinal é meu xará. O senhor disse que está na diáspora e disse que o teu voto é para a MPLA, está tudo bem. Agora, dizem que os da diáspora não vão votar, e eu também estou na diáspora, por acaso quero votar. Como é que o senhor vai votar se na diáspora não está a se permitir isso? Não, meu caro Elias, são alguns países que não vão votar. Eu vou lhe dizer, Portugal vai votar, a França vai votar, a Bélgica vai votar, a Holanda vai votar, a Alemanha vai votar, Brasil vai votar, Namíbia vai votar, África do Sul vai votar, Inglaterra vai votar. Esses são os países, e talvez tem mais um que não me recordo, que vão votar. Os outros países, houve qualquer situação que, infelizmente, não poderão votar. O porquê, eu não posso responder, mesmo que eu soubesse, não podia responder, porque não seria meu direito de poder exprimir aqui ou explicar por que não votaria. Mas eu estou na Holanda, e a Holanda está na lista para se votar, porque nós fizemos o registro eleitoral aqui na Holanda. Muito bom. Senhor Kim, obrigado pelas suas palavras. Eu queria anunciar que nós temos no máximo 15 minutos que é para fecharmos aqui o nosso encontro. Então, gostaria de passar as palavras imediatamente ao Nuno Rosa. Nuno Rosa, desculpe-me só, 2 minutos só para roubar aqui uns minutos. Chefe Muma. Não, calma. Acabei de lançar uma sondagem para aqueles que estão aqui em linha e responder as questões enquanto o senhor Nuno Rosa fizer a sua explanação. Okay. Uma sondagem simples, 3 perguntas, só para medirmos aqui o nível do registro na diáspora. Obrigado. Eu já respondi. Ok. Muito obrigado por esta oportunidade. VAD mais uma vez na linha da frente a fazer o seu trabalho. Bom, eu, infelizmente, por questões familiares, não me foi possível juntar logo desde o início, mas entrei logo com 1 hora de atraso, ainda consegui acompanhar alguns irmãos que interviram.
consegui captar algumas considerações e vou passar a minha opinião. Ok? Em primeiro lugar, quero reforçar tudo que foi dito pelo senhor que me antecedeu, o Kim da Silva, que está na Holanda, meu amigo, um abraço, meu irmão, meu camarada. Pode fazê-lo em 5 minutos ou 3 minutos? 5 minutos, 3 minutos não vai dar, porque tem aqui algumas... porque assim, quem fica por último tem que falar mais um bocadinho, né? Nós tivemos aquela oportunidade todas as pessoas de falarem, mas depois... Ok. Por isso é que Angola está como está. Eu vou diretamente às minhas questões. Em primeiro lugar, reforçar tudo o que foi dito pelo Kim da Silva, mas também dar aqui uma palavra, não é? Nós, quando analisamos a política de Angola, nós, principalmente a juventude, não é? A juventude não faz aquele trabalho de casa de ir buscar o passado, fazer termos comparativos e depois dar uma opinião aberta, consentânea e sem tirar sem estar de nenhum lado, ok? Uma posição neutra. E o que é que eu vou dizer? Eu nasci antes da independência, vivi os tempos mais difíceis que Angola viveu, ok? E tenho que dizer que nós temos que separar Angola em 2 períodos diferentes. O primeiro período que nos levou até 2002, quando acabou a guerra, ok? E depois de 2002 até agora. Desde dezembro de 1900, nós celebramos a independência em novembro de 1975 e logo a seguir partimos para uma guerra civil que dilacerou o país durante 30 e tal anos, até 2002, ok? Durante aquele período todo, as nossas forças estiveram concentradas em quê? Na manutenção, para a defesa das populações, porque tínhamos de um lado o governo, do outro lado tínhamos a rebelião, havia guerra em quase todo o país. Então, este período, ninguém governa com guerra com efetividade. Vamos buscar qualquer país no mundo, qualquer governo que tenha governado um país em guerra com efetividade. Não, porque o governo naquele momento está preocupado em proteger as populações, não é? Todo o dinheiro que o país fazia ia para onde? Ia para as armas, ia para a alimentação, ia para tudo. Meus irmãos, recordem-se, todas as fábricas foram partidas, todas as empresas, as grandes indústrias desapareceram, os campos foram minados, acabou a agricultura, acabou tudo. Novo período, ok? Aquele período. Em 2002, alcançamos a paz. Essa paz que, tecnicamente, se nós analisarmos, somos um país novo, em paz. Por quê? Eu digo a todos, a toda a gente, e o Muma está aqui, há uma coisa que eu digo sempre. Nós temos 3 problemas agora em Angola. Temos o problema do que foi destruído, temos o problema do que não foi mantido, ok? E o problema de que temos que fazer mais coisas que a população aumentou. Então, nós não podemos só nos... porque tem que fazer tudo de uma vez. Não! Há infraestruturas que ficaram todas danificadas porque não foram mantidas durante o período da guerra. Então, hoje começa-se a notar uma certa mudança, ok? Então, nós vamos analisar os últimos 5 anos do presidente João Lourenço. O que ele fez? Há muita coisa nova que foi feita, não é? Mas nós de fora, aliás, nós que temos um pouco de mais conhecimento, devíamos ser os veículos para transmissão dessa informação das coisas que são feitas, não é? Só vou-vos dar um exemplo muito simples. Hoje temos uma nova lei da transparência, da probidade pública, luta contra a corrupção, a lei da concorrência, não tínhamos lei da concorrência, a nova lei do investimento privado, hoje já se constitui uma empresa em Angola em 2 dias. 2 dias o certificado de emissão da empresa está feito. No 3º dia abres conta bancária, está, ok? Então, simplificação... Eu peço imensa desculpa, você está a falar como se o MPLA só estivesse há 5 anos no governo. O MPLA está no governo desde 1975, são quase 50 anos, meu caro. Não,
eu fiz aqui uma... Mas estamos sobre a própria transparência. Está a falar dos 5 anos do mandato. Eu gostaria que me deixassem falar, porque eu não interrompi ninguém, absolutamente 50 anos, ninguém. faz favor. Ok? Eu não interrompi ninguém, nem o Mas Antônio perdeu Tavares. 5 minutos, já passaram. Você não interrompeu porque eu não estava na reunião. Não, eu estava. Eu ouvi-lo, mas não lhe interrompi. Okay, então, vamos deixar eu acabar de explicar os meus pontos. Ok. Temos a simplificação dos processos administrativos, melhoramento das condições das populações, em hospitais a serem inaugurados, infraestruturas a serem reparadas. Isto é um processo, ok? Eu pensei que ia falar do satélite. Em nenhuma parte do mundo, uma nova legislatura consegue fazer tudo de uma vez. Ok, deu-se a oportunidade, ele fez muitas coisas, apresentou o seu novo programa, vai concorrer, o povo é que vai legitimá-lo, ok? Para dar-lhe mais 5 anos. Depois virá outro. Porque Angola, o país não acaba, o país continua. Cada um virá e fará a sua parte. Muito obrigado, amigo Nuno. Não. Um minuto. Eu agora tenho as considerações, ok? As considerações são, primeiro, aquilo que o deputado Agostinho Vanduna disse, 3 pontos que ele levantou. O ponto dos países que foram selecionados ou aonde vai se fazer o voto na diáspora. Meus irmãos, gostaria de vos dizer que países mais desenvolvidos que Angola não fazem o voto na diáspora no mundo inteiro. Por quê? Aspectos logísticos, aspectos técnicos. Por exemplo, nós falamos muito dos exemplos em África, Cabo Verde e Moçambique. Vocês sabem que Moçambique só faz o voto na diáspora em 2 países? Sabiam que Cabo Verde só faz o voto na diáspora em 6 países? Ok? Então, isso nós temos que ter em mente. Por quê? Nós temos aquilo que são os dados estatísticos. Mas pelo menos há mais de 20 anos. O voto tem um custo. Nas eleições de 1992, constava no caderno eleitoral, na lei eleitoral, o voto na diáspora. O voto na diáspora, em 1992, adicionava um custo, tinha um custo adicional para o governo de quase 200 milhões de dólares. Por quê? Porque na altura todos os partidos políticos, e na altura tínhamos muitos partidos políticos, exigiam que em cada representação consular, e aquilo que a lei prevê, em cada representação consular tinha que haver um delegado de lista e os fiscais eleitorais. Quer dizer, em cada representação consular nós íamos ter não sei quantos membros de partidos políticos. Tens os aspectos logísticos, isso tudo, ok? Ponto. 30 segundos para terminar, 30 segundos. Por que que em alguns países não se fez isso? E eu ouvi concretamente e vocês podem consultar, está no YouTube, a entrevista do ministro da Administração do Território. Está lá. Ela diz, uma das condições primárias para o registro eleitoral na diáspora, primeiro é o quê? A emissão do bilhete de identidade. Já foi debatido aqui nessa plataforma da VAD, foi debatido aqui a questão do registro eleitoral e o bilhete de identidade. Nós temos angolanos espalhados pelo mundo que não têm documentação para a emissão dos bilhetes de identidade. Então, isto é um aspecto muito sensível que os legisladores, os deputados debateram. E foi aqui dito que a lei eleitoral foi aprovada em consenso. Então, quer dizer que, paulatinamente, nós vamos melhorar. O pontapé de saída foi dado. Vamos começar em 10, 12 países. Paulatinamente vamos aumentando, vai-se melhorando o processo, ok? Muito bom, muito obrigado, Nuno, muito obrigado. Agora vou ter que tirar a mesma palavra, me vai perdoar. Mas vou ficar aqui porque tem mais pontos. Já estamos acima do tempo limite que a gente programou para esta segunda. Então vou passar imediatamente ao Edson Sebastião, que já tem a palavra, já pediu a palavra há muito tempo, e vamos fechar com a AVD. Se me permitisse, eu gostaria também de ter 1 minuto, por favor. Edson Sebastião, faz favor.
De onde é que nos fala? Apresente, só favor. Francisco, eu também tenho algo a dizer. Alô? Sim, Edson, faz favor. É do Edson. Sim. Faz favor, Edson, tem a palavra. Saúdo a todos os irmãos angolanos que estejam na diáspora, desculpa, ou mesmo cá. Está Bem, cá na verdade, onde? Está cá eu onde? falo a partir de Angola, Ok. propriamente em Luanda. Muito bem. Edson, vou-lhe pedir encarecidamente que nos fale para nós em 5 minutos. Só favor. Em 5 minutos? Ok, obrigadíssimo. Bem, exatamente. Obrigado pela oportunidade e já agora também quero agradecer pela disponibilidade de fala. Bem, na verdade estive a acompanhar efetivamente todos os discursos e francamente fiquei muito surpreso com o raciocínio lógico do nosso irmão Nuno Tavares. Não, Nuno, esqueço o meu último nome, mas o que é... Nuno Rosa. Exatamente, o Nuno Rosa. Na verdade, nós estamos a falar sobre um aspecto muito importante, sobre as eleições. E as eleições servirão como ferramenta para, então, nós escolhermos aquele que nos vai governar mais 5 anos. E nós não podemos fazer um discurso, digamos assim, apaixonado. Nós devemos ser francos com as nossas ideias. Nós devemos apresentar argumentos não de paixões, mas um realismo concreto. Eu fiquei muito entristecido quando ele aponta dizendo relativamente sobre o melhoramento das condições de vida cá em Angola. Eu acredito que o nosso irmão não está cá em Angola para efetivamente fazer uma análise criteriosa sobre como os nossos irmãos têm vivido, nesse caso, têm as suas próprias condições. E não vou adiantar muito, mas seria bom se efetivamente o nosso irmão pudesse ver de uma maneira mais, não de modo que os outros enviem alguma foto ou vídeo, mas ele mesmo presenciasse. Eu acredito que, efetivamente, o MPLA, na pessoa do nosso estimado presidente João Lourenço, fez alguma coisa pelo nosso país. Sim, fez alguma coisa, mas não cumpriu com as suas próprias promessas, né? Todas aquelas promessas que, de outrora, ele prometeu a nós. E, certamente, isso é que nos causa um sentimento de tristeza. Sentimento de tristeza porque a fome no nosso país acelerou bastante. No tempo do nosso estimado presidente José Eduardo dos Santos, havia de certeza fome, mas quando o nosso estimado presidente João Lourenço entra no poder, agravou-se a fome. Então, se fosse para fazer um balanço relativamente à governação do nosso estimado presidente João Lourenço, nós temos que ser francos e apresentar que é uma pontuação negativa e não apresentar um discurso apaixonado, um discurso de secretarismo ou paixão partidária. Porque nós devemos ser reais com aquilo que nós falamos. Porque eu acredito que se o nosso irmão sair da diáspora e andar pelos subúrbios propriamente do Rocha, estamos a falar do Kazenga, existe uma precariedade, existe uma imensa fome, existem pessoas a comerem no lixo e é muito triste todos os dias ter que se deparar com essa situação. Olha, irmão, desculpa, pode me ouvir? Vou ter mesmo que cortar, o nosso tempo está escasso. Posso continuar? Não pode. Vamos ter mesmo, acho que acatamos a desculpa, mas estamos muito acima da hora. Temos mais oportunidades. Vamos deixar acabar o raciocínio. Sim, mas estamos mesmo acima da hora. Faça mais meio minuto e acaba o raciocínio para a gente poder fechar o programa. Está um bocado apertado. Faz favor. Já não está aí, né? Ainda não. Estou. Está. Faz favor, pode prosseguir. Mais meio minuto.
Quantos minutos? Meio minuto, 30 segundos. 30 segundos. Bem, então, na verdade, quero terminar dizendo que nesse período de frágil eleitoral, nós devemos ser mais irmãos do que outra coisa. Claro que nós não podemos, de uma forma, digamos assim, se permitam-me, ser tribalista com A ou B. Conscientemente, nós vamos ver quais são os programas políticos de cada partido. E se de alguma forma o partido A ou B ou C apresentar o melhor programa político, obviamente que nós podemos votar. Essas eleições não podem surgir para nos separar, não podem surgir para nos segregar, mas sim para nos... Muito bem, para muito bem, Edson Sebastião, muito obrigado pelas suas palavras. Obrigado. Eu passava a palavra ao nosso deputado Agostinho Van Nunen, mas infelizmente o nosso tempo está mesmo escasso. Outra vez? Para dizer um adeus e vamos então fechar. Outra vez? Francisco, eu pedi faz favor. Senhor Francisco, deputado Francisco... Faz favor. Ok, tudo bem. Ok, muito boa tarde, gente, boa noite. Sou o Ted Intela, estou a falar a partir de Houston, nos Estados Unidos. Ok, vou fazer o possível para ser o mais breve possível, embora que eu tenha aqui uma lista de assuntos que eu queria, pontos que eu queria aqui abordar. Sim, mas, senhor. Um minuto. É um minuto mesmo, faz favor. Um minuto não vai dar, Francisco. Tivemos muito tempo aqui para falarmos, olha. Infelizmente... Okay, farei o possível para... Farei o possível para não... Então, tratamos a mesma questão. Se for o caso. Não percebi. Dizia eu, ou seria melhor deixarmos para uma próxima oportunidade, não é? Quando voltamos a trazer o tema. Bom, ok. Sentir-se mais confortável, poderia falar com muito mais à vontade. Acho que talvez seria melhor a gente ter uma outra sessão no outro dia, mas pelo menos dá-me 2 ou 3 minutos. A primeira coisa que eu queria aqui dizer que eu não pertenço a nenhum partido, nem o UNITA, nem o MPLA, nem qualquer outro partido, sou cidadão angolano. E eu vou sublinhar a palavra cidadão, porque a minha definição de cidadão é aquele que se preocupa com a marcha do seu país, como é que está a gerir a res pública. Res pública é em latim, quer dizer o bem comum de nós todos. Portanto, queria já deixar isso muito claro, que não sou da UNITA, nem sequer do MPLA. A minha definição de cidadão é aquele senhor que pede contas às pessoas que têm a responsabilidade de gerir o país. Ok. Como cidadão, queria encarecidamente, como está aqui o senhor deputado Van Nunen, queria pedir ou perguntar por que não há debates públicos na televisão, entre dirigentes, entre responsáveis dos partidos, para poder debater de pontos, de problemas que nos diz respeito a nós todos no país, como é que o país está a ser gerido. A campanha eleitoral não é só por aí senhoras a dançar no palco e outros a bater palmas. Temos mais problemas que de respeito ao país que precisam ser debatidos. A gestão do partido. Okay? O programa, ok. O senhor Nuno Rosa, muito bem, o país... Só pedir Bom, o Ted está mute. Vamos então terminar com este nosso encontro. Infelizmente já passamos da hora, não é que foi programada. E gostaria de agradecer a presença de todos, dizer mais uma vez que esse é a VAD, Voz da Diáspora. Estamos aqui aos sábados. Tivemos algum tempo ausente, mas estamos de volta já e com muita coisa boa para trazer aqui nesse nosso fórum. Gostaria de passar então a palavra
ao Muma Macondegua e de seguida então ao David Cachete. Olha, as minhas sinceras desculpas que não podemos debater a fundo e dar a palavra a todos que quiseram, mas temos mesmo que fechar. E passo então assim, mas agradeço a presença de todos, vamos continuar com esse debate. Quem sabe o próximo fim de semana, dia 18, pode ser a primeira parte deste debate, será a continuação. E para todos os efeitos, então passo a palavra ao nosso coordenador-geral, que é o senhor Cristino David. Muito obrigado e boa continuação. Muito obrigado a todos os participantes e aproveito também pedir as sinceras desculpas pelo facto de que todos não tiveram, ou se todos ou não, se tiveram a oportunidade de falar, mas numa próxima ocasião vamos tornar isso possível. Mas pronto, para não delongar, eu acho que já é tarde do outro lado também, e aqui também começa a tornar-se mais complicado com as tarefas do fim de semana. Mais uma vez, obrigado e esperamos que apareçam no próximo sábado, que temos um bom debate também e vamos prometer que iremos continuar numa próxima ocasião com o mesmo tema ou um tema similar para podermos então espalhar os nossos interesses, as nossas ideias, os nossos pontos de vista e opiniões. Muito obrigado, até já.